Vamos lá. Quem trouxe a Bíblia aí, abra comigo no livro dos Juízes, no capítulo 16, versículo de número 26. Juízes, capítulo 16, verso 26. A Bíblia diz assim: E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão: Permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam. E havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres, que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor Deus, recorda-te de mim, eu rogo-te, e me fortalece. Rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser de uma vez vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais, sobre as quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita e outra com a sua mão esquerda. E Sansão disse: Que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Até aí diga amém. Feche teus olhos. Eterno, Tu és soberano, Tu és Deus sobre todas as coisas. A minha oração agora é que o Senhor me use nas Tuas mãos, pela Tua misericórdia e pela Tua bondade, porque esse que fala, Senhor, é falho, mas a Tua palavra ela é perfeita, que ela possa chegar, ó Pai, audível a cada um que aqui está, e que ela possa penetrar em cada coração aqui essa noite. Fala conosco, Senhor, mas fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É o que eu te peço, no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa é uma história bem conhecida, tanto por nós frequentadores da igreja, como por aqueles que talvez não tenham o costume de estar na igreja tanto quanto a gente. Mas essa história ficou muito conhecida porque esse personagem da Bíblia, esse homem chamado Sansão, ele tinha uma unção diferente de todas aquelas que a gente pode ler e estudar na Bíblia Sagrada. A unção de Sansão foi dada a ele exatamente no corpo físico dele. A unção de Sansão, ela trabalhava no físico de Sansão. Sansão é conhecido como o homem mais forte que habitou toda a terra. A força de Sansão era força física, era uma força descomunal, era uma força exagerada. Agora o interessante é a gente pensar por que é que Deus derrama uma unção dessa numa época como a época em que Sansão vivia. Olhe para mim aqui, preste atenção nisso. Sansão nasce numa época em que Israel está passando o período mais obscuro de toda a sua história. Não existe período mais tenebroso do que o período dos livros dos Juízes. Por quê, pastor? Porque nesse período, Israel não tem um único líder que os guia e os leva até a presença de Deus e ao mesmo tempo adquirir as suas vitórias. Isso faz com que a gente entenda que essa geração, a geração do livro de Juízes, é uma geração que conhece a Deus apenas de ouvir falar. Mas não conhece o Deus das experiências. Ao contrário da geração de Moisés, que tirou o povo do Egito, e o povo viu Deus realizar milagres tremendos, 10 milagres só no Egito, e depois arranca de lá com mão forte o povo, conduz o povo pelo mar vermelho, o mar se abre.
é a geração que vê maná cair do céu, é a geração que vê água brotar da rocha, é a geração que vê águas amargas se transformarem em doce. Essa é a geração que experimentou da bondade dos milagres de Deus. E depois dessa geração, vem a geração de Josué. A geração de Josué ainda continua tendo experiências com Deus. Eles veem o Jordão parar, eles veem uma muralha intransponível cair por terra somente com louvores e gritos. Eles experimentam da presença de Deus e do milagre de Deus. Mas passado a geração de Josué, o povo de Israel, que é agora uma nova geração, não tem essa experiência com Deus, não conhece a Deus tão de perto. E quando você não tem experiências com Deus, quando você não conhece a Deus no profundo daquilo que Ele pode realizar, você pode ser levado muito fácil a qualquer vento de doutrina. Então, como Israel era cercado por 7 povos pagãos, a Bíblia diz que facilmente esses povos entravam no meio do povo de Israel e desviavam Israel do projeto genuíno de Deus, da vontade primordial do Senhor, e fazia com que esse povo começasse a adorar deuses pagãos. E é por isso que quando chega no período de Sansão, a Bíblia diz que mais uma vez, lá no capítulo 13, no versículo 1, Israel havia pecado contra Deus. E por causa desse pecado, o próprio Deus os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Ei, preste atenção aqui. Não foi o diabo que entregou, foi Deus. Deus permitiu que o inimigo viesse e se sobrepôs sobre Israel, tomando de Israel tudo aquilo que Israel gerava, tudo aquilo que Israel criava, tudo aquilo que Israel fazia era tomado pelos filisteus. E mais uma vez o povo de Israel se torna cativo por 40 anos. Isso com a permissão de Deus. Será que tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Aí, os filisteus estão achando que vão dominar Israel pelo resto da vida. Que Israel nunca mais vai sair da mão dos filisteus. Que Israel nunca mais terá um líder que os arranque de lá. E está achando agora que o Deus de Israel não é tão poderoso assim como foi contado. Até que Deus, resolve mudar essa história. Aleluia. Por quê, pastor? Porque toda luta e toda dificuldade tem seu começo, mas também tem o seu fim. O mesmo Deus que permitiu é o mesmo Deus que vai pôr um ponto final nesse negócio. Tem alguém ouvindo isso? Então a Bíblia diz que Deus manda um anjo, e esse anjo visita uma mulher, não diz o nome dela, mas a Bíblia diz o nome do marido dela, Manoá. E Manoá é da tribo de Dan. Ele carrega uma promessa. Qual promessa? Feita lá em Gênesis, pelo famoso Israel, pelo famoso Jacó. Quando ele foi distribuir as bênçãos sobre os filhos, ele disse ao filho dele chamado Dan: e você é aquele que o Senhor levantará para proteger os seus irmãos. Deus está lembrando de uma promessa que ele fez, e da tribo de Dan, da vida de um homem chamado Manoá, ele vai gerar aquele que fará a diferença na história. Só tem uma coisa, o que é, pastor? A Bíblia diz que a mulher de Manoá era estéril. A Bíblia diz que aquela mulher não podia ter filhos. E quando você vai estudar sobre ela, você percebe que ela já não é uma mulher jovem, mas ela é uma mulher de uma certa idade. Isso nos faz entender que essa mulher sonhou muito, essa mulher desejou demais, essa mulher quis muito um filho, mas ela era impossibilitada de ter.
Mas olha aqui, Deus, para cumprir uma promessa, Ele visita uma mulher que todo mundo já olhava para ela e dizia: é uma mulher que não gera, é uma mulher seca, é uma mulher que não tem condições de dar ao marido aquilo que ele precisa. Deus visita exatamente essa mulher para começar a realizar o milagre. Você está aí, crente? Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus vai escolher os improváveis para mudar a história que nós estamos vivendo nesse tempo. Meu Deus, será que tem alguém aqui me ouvindo nessa noite? Eu vim aqui dizer para você: segura aí, meu irmão, porque as pessoas podem não dar nada por você, podem olhar para você e não dar nada pela tua história, porque ainda não viram você gerar nada que vale a pena. Mas a partir do momento que o anjo chega, ei, o pastor Haroldo disse aqui: o anjo do Senhor está nesse lugar. E eu venho firmar para você aqui, dizer para você: então segura, porque se Ele está aqui, Ele vai visitar. E a partir da visita dEle, você vai começar a gerar o que vai trazer espanto para quem está lá fora. Está aí, irmão? O anjo visita a mulher. Ele chega nela e fala para ela assim: ó, o Senhor Deus me enviou. E ela: E aí? Ele diz: e Ele manda dizer que gerará de você um filho. Guarde bem esse versículo. E esse filho é aquele que vai começar a libertar Israel. Presta, a Bíblia é tremenda. A Bíblia não erra. Deus não erra na profecia. Diga isso comigo, diga: Deus não erra na profecia. Deus não disse é aquele que vai libertar. Deus disse é aquele que vai começar. Uma coisa é você começar, outra é você terminar. Aí todo mundo acha que Sansão não cumpriu o propósito da vida dele. Engano. O que ele nasceu para fazer, ele fez. Porque aquilo que Deus escreveu para você, ninguém vai arrancar da tua história. Meu Deus. Você está aí, irmão? Escuta isso aqui. Só que ele falou para ela assim: só tem uma coisa. O que é? Você não vai poder mais beber bebida forte. A partir de agora, você não pode mais beber bebida forte. A mulher: e o que mais? Não pode tocar em nada morto. E quando o menino nascer, ele terá que fazer o que você faz, e sobre a cabeça dele não poderá passar navalha. Tá bom. A mulher guardou o que o anjo falou. O anjo foi embora. O marido estava trabalhando, chegou. Quando ele chega, ela diz para ele: o anjo do Senhor nos visitou. E ele olha para a mulher e diz: e o que ele disse? Que nós vamos ter um filho. Ele pergunta: mas o que é que tem esse filho? Tem que esse filho não vai ser um filho qualquer. Esse filho vai ser um filho especial. Você não está pegando. Você está dizendo: pastor, até o anjo chegar você não gerou nada. Depois que ele chega, meu irmão, o que você gera é especial. O Manoá olhou para a mulher e falou assim: tá, e o que mais? Ele falou isso, que eu não posso beber bebida forte. Irmão, o Manoá foi para o joelho, orou e falou: Deus, envia de novo esse anjo, para que eu possa perguntar a ele qual é a maneira certa que eu devo criar essa criança. Ó a preocupação de Manoá. Então a Bíblia diz que um dia que Manoá havia saído para o trabalho no campo, e a mulher o acompanhou, mas ficou debaixo de uma árvore. Enquanto ela estava debaixo da árvore, o anjo chega. Quer, pastor? Como é que é? Chega. Porque eu tenho uma coisa aqui que eu aprendi aqui nessa palavra. Qual é, pastor? Se você pedir, ele vem. Não, você não pegou. Eu vou falar de novo. Se você pedir, ele vem. Se você estiver disposto a clamar a Ele essa noite, Ele vai entrar na tua casa, Ele vai entrar no teu negócio, Ele vai invadir a tua empresa. Ei, meu querido, Deus te trouxe aqui para dizer para você essa noite: ei, pede que eu me apresento. Só que Manoá estava onde? No campo. A mulher olhou para o anjo e falou assim: você? Ele falou: não pediu?
Pediu, eu venho. Ela falou, só tem um problema, qual é? Meu marido está aqui não, você aguarda aí. Rapaz, além do anjo vindo, ainda tem que esperar. Vou lá chamar ele. O anjo falou, vai lá. E ela foi, chamou Manoá, voltou e o anjo estava lá Olha para o irmão e diga para ele, uma das propriedades de Deus. Ah não, põe fé nisso aí, pelo amor de Deus. Diga, uma das propriedades de Deus é esperar aquele a quem ele escolheu. Deus não precisa esperar, mas Ele faz questão de esperar. Se Ele tem um propósito para a tua vida, como Ele tem, se Ele tem um chamado para você, Ele vai estar sempre na espera que você chegue até Ele. Ele vai sempre aguardar que você venha à presença dEle. Ele vai sempre estar disposto a te atender a hora que for, porque Deus não desiste de você. Está aí, crente? O Manoá chega, olha para o anjo e fala assim, eu quero saber o que eu tenho que fazer. O anjo repete, esse menino, a partir da tua esposa, não pode beber bebida forte, não pode tocar em nada morto, e sobre a cabeça dele não pode passar navalha. Manoá olhou para a mulher e falou, faz a comida que nós vamos ofertar. Olhou para o anjo e falou, estamos te entregando essa oferta como gratidão. Sabe o que o anjo disse? Eu não, porque eu não tenho honra nenhuma. Dê essa honra àquele que me enviou. Adore a Ele. O anjo vai embora. Passa-se o período da gestação. A mulher dá à luz. Quando ela dá à luz, ela e o marido decidem colocar o nome no menino de Sansão, que significa pequeno sol. Eu parei e comecei a pensar, por que é que se coloca o nome numa criança de pequeno sol? Porque em tempos obscuros, Deus levanta alguém para brilhar. Não, você não entendeu o que eu falei. Vou repetir de novo. No tempo da escuridão, no tempo da crise, no tempo em que todo mundo não consegue enxergar nada, Deus levanta pessoas para brilhar no meio da escuridão, para poder conduzir aqueles que não conseguem caminhar sozinhos. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, eu não te escolhi à toa, eu não te trouxe esse lugar de graça, eu não te comprei somente por te comprar. Eu te separei porque eu escolhi você para ser um sol, para brilhar no meio da escuridão. Enquanto todo mundo diz coisas negativas, enquanto todo mundo só vê o lado pessimista, enquanto todo mundo só profetiza coisas ruins, a igreja do Senhor é que se levanta e no meio da crise diz, o meu Deus está no controle, o meu Deus continua no controle, segundo a palavra dele, nós viveremos do milagre que Ele tem. Ei, o meu papel e o teu é de brilhar. Só tem uma coisa, o que é, pastor? O sol nunca brilha para si mesmo. Porque quando a gente fala de brilhar, a gente já pensa em exaltar, vou aparecer mais, vou destacar mais. Está enganado, meu irmão. Deus te chamou é para brilhar para os outros. Enquanto você não entender que o teu brilho não é para você, mas é para iluminar quem está lá fora, cego, sem conseguir enxergar, você nunca vai viver todo o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas quando você estiver disposto a brilhar sobre a vida de alguém, sabe qual é o problema? Qual é, pastor? A gente só pensa na gente. A gente é singular demais. Deus não. Deus pensa no coletivo. O que é que você está dizendo? Que a Batista Vinho Novo está nesse lugar? Porque ela é o sol que vai brilhar sobre toda essa região. Você está aí, irmão? Você está aí, não? Deus te chamou para você ser o sol lá no meio da tua família.
Enquanto muitos lá não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz, é você que vai iluminar o caminho deles. Deus chamou você para você ser o sol lá na empresa que você está. Enquanto muitos lá não conseguem enxergar nada, você vai acender a luz. É por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz. Olha para o irmão e pergunta para ele, está brilhando para quem? Eita. Está brilhando para quem? Pequeno sol. Esse era o propósito da vida de Sansão, brilhar no meio de Israel. Só tem uma coisa, o que é? Todo propósito, ele vem vinculado a um compromisso. Eu sei que você está enjoado de ouvir propósito, todo mundo propósito. Eu vim aqui dizer para você essa noite, não existe vida com propósito, se não houver antes vida com compromisso. Todo mundo quer viver o propósito, todo mundo quer saber por que existe, todo mundo quer saber o que Deus tem. Quer saber? Vai para o compromisso. Quando você estiver disposto a assumir o compromisso, Deus abre o propósito. Você está aí, crente? Fala para o teu irmão, é propósito, é vinculado a compromisso. E qual era o compromisso de Sansão? Não beber bebida forte, não tocar em nada morto, e não passar navalha sobre a cabeça. Aí tem uns irmãos me olhando e dizendo assim, pastor, já rodei. Porque dessas 3 aí eu acho que eu fiz 2. No mínimo. Beber bebida forte. Aí tem alguém dizendo assim, nossa pastor. Não, deixa eu explicar aqui para você. Tem algo profundo aqui. Mais do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Como assim? Quando a Bíblia diz beber bebida forte, a Bíblia está indo além de você tomar o copo de alguma coisa. Não entendi. Vou te dar um exemplo. Quando uma pessoa bebe demais, o que acontece com ela? Ela fica embriagada. E uma pessoa embriagada, ela se torna o quê? Irresponsável. Quando a Bíblia fala de bebida forte, a Bíblia está falando sobre responsabilidade. Ninguém quer andar perto de gente irresponsável. Vou te dar um exemplo. Daqui a pouco o culto vai acabar. Você vai embora para casa. Justo hoje você veio sem carro. Quando você está saindo para ir embora para casa, você vai de a pé. Chega um amigo teu. Está vendo que você está indo embora, para o carro. Olha para você e pergunta, está indo aonde? Você diz, estou indo para casa. E a pessoa mora pertinho de você. Aí o cara diz assim, entra aí, vou te dar uma carona. Aí você, opa, minha salvação da noite. O anjo apareceu mesmo. Quando você vai entrar, você percebe que ele está bêbado. Você vai entrar no carro? Só a irmã que diz que não, Jesus. Ah, meu Deus. Agora eu comecei a ficar preocupado, pastor Daniel. Que os irmãos não falaram nada. Tem uns pensando assim, não, pastor, é melhor andar com o bêbado que de a pé. Não, irmão. Não entra não, pelo amor de Deus. Vou perguntar de novo para te dar uma chance. Você vai entrar no carro? Por quê? Porque o cara está embriagado. E alguém embriagado na direção tem responsabilidade? Então esse cara está propício a criar um acidente a qualquer momento. E se você estiver junto com ele, você vai envolver na mesma circunstância. Ninguém quer andar com alguém irresponsável. Quando a Bíblia diz, não beba bebida forte, a Bíblia está dizendo assim, ó, Deus usa somente responsáveis.
A Bíblia está dizendo, o propósito só pode se cumprir na vida daqueles que têm responsabilidade. Não, pastor, eu sou responsável. Glória a Deus. A questão toda aqui é com o reino. Está aí, irmão? Aperta o cinto. Por quê, pastor? Porque a gente é responsável com tudo. Mas quando fala do reino de Deus, a gente deixa sempre por último. Não deu um glória, Jesus. Sumiu tudo os glória. A gente assume coisas na igreja. Ih, Jesus. Fala, o pastor chega no começo, fala, conto contigo para isso, conto contigo para aquilo. E a pessoa, não, pastor, estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Pode ficar tranquilo. O que precisar de mim esse ano, primeiro problema que ele tem, a primeira coisa que ele faz, é deixar o que ele tinha de responsabilidade na igreja. Aqui em Cuiabá não acontece isso, né? Só lá em São Paulo, de onde eu venho. O cara briga com a mulher briga com o marido, não vou na igreja. Não, mas você que está hoje lá para fazer isso, não vou. Por que você não vai? Porque eu briguei com ele. Mas o que Deus tem a ver com isso? É a geração do mimimi. Não pode acontecer nada que esteja fora do agrado, porque se acontecer, a pessoa não quer mais saber do reino. Empurra o reino lá para o último lugar da fila de preferências. E outros acham que só tem que servir quando tudo está bem. Eu não sei quem é que falou isso para o povo. Responsabilidade é você fazer estando bem ou estando mal. Se você está rindo, glória a Deus. Se está chorando, faz do mesmo jeito. Eita. Que isso, pastor? É sério, meu irmão. Vou te contar uma história aqui, ó. Eu tinha 21 anos de idade. Ainda era solteiro. Mas já era pregador. E eu tinha um pastor de 68 anos de idade. Era meu pastor. Presidente de um campo gigante. Pastor Eugênio. E ele olhava para mim e falava, tu vai aonde hoje? Pernambucano. Eu dizia, lugar nenhum, pai, vou no culto. Tu vai comigo. Vou em tal lugar, tu dirige. Ele não gostava de dirigir, botava eu para dirigir para ele. Ah, dirijo. Oh, chamava ele de pai. Dirijo, pai. Aí a gente ia conversando, chegava no lugar e ia resolver os problemas lá, porque ele era um dos 10 da Nacional, que resolvia problema, um negócio. Aí ele falava assim, ó, vou resolver problema. Tu prega e alegra a igreja, tá, meu filho? Eu dizia, tá bom, pai, prego. Tudo que eu queria era pregar. Pregava. Um dia eu estou com ele no carro, ele olhou para mim e falou assim, tu quer ser pastor? Eu disse, quero. Tem certeza? Eu falei, tenho. Então deixa eu dizer uma coisa. Eu falei, fala, estou ouvindo. Vai ter dia que você não vai estar bem. Eu, é? É. Vai ter dia que você não vai ter vontade de ir para o culto. Eu falei, é mesmo, é? É. Vai ter dia que não vai ter mensagem. Eu falei, tem dia que você não vai querer pegar o microfone. Eu falei, que coisa. E aí, o que eu faço? Não vou? Ele falou, vá do mesmo jeito. Vá e faça. Eu disse, que é isso, pai? Ele falou, vá e faça. Porque o que você está fazendo não é para você, é para aquele que te salvou. A palavra não é tua, a palavra é dele. O povo não é teu, o povo é dele. Então se ele te chamou, te deu responsabilidade, faça. Não, aquilo entrou aqui, saiu aqui. 21 anos de idade, irmão. Que pessoa de 21 anos tem responsabilidade? Eu fico pensando nos doidos que deixavam eu pregar. Não, hoje eu olho, esse dia eu encontrei uns 3 pastores, estão todos de cabelinho branco. Eu olhei para ele e falei assim, vocês deixavam eu pregar. Vocês são loucos. Que como de 21 anos tem para empregar, mas pregava. Eles morriam de rir.
Aqui. Eu só fui entender isso o dia que eu fui dirigir uma igreja. Eu pastoreei 5 anos uma igreja. Os 2 primeiros anos foi a maior maravilha da minha vida. Os outros 3 eu queria fugir correndo. Você está rindo? Pensa no negócio que dá dor de cabeça. É igreja. Tinha dia que eu olhava para minha mulher e falava assim, prega hoje. Ela falava, não, você que é o pastor. E eu, vai, toma. Mas não estou bem. Ela falou, ora. Mas não tem mensagem. Ela falou, lê a Bíblia. Não tinha escapatória. E só tinha eu de pastor na igreja. Ou eu pregava, ou eu pregava. Teve dia de eu subir no altar quebrado, arrebentado, sem vontade nenhuma. Mas toda vez que eu desanimava, eu lembrava, faça. A palavra não é tua. Ei! Eu começava a pregar, meu irmão. Não pensa nas mensagens que começava ruim. Não, ruim. Tinha mensagem que eu falava, hoje não vai não. A coisa já ficava feia. Eu estava mais desanimado que o povo. Mas eu ia pregando. E começava a pregar, e daqui a pouco o Espírito Santo começava a derramar. Aleluia. E de repente a unção de Deus vinha de uma maneira poderosa e começava a encher a minha vida, a vida da igreja. Quando eu olhava, tinha um monte de gente chorando, a glória de Deus derramava. No fim eu acabava saindo do culto mais cheio que o povo que tinha me ouvido. O Espírito Santo me dizia, sabe por quê? Porque quem faz sou eu, não é você. A palavra não é tua, é minha. A única coisa que você tem que fazer é ser responsável. Enquanto você tem responsabilidade, eu tenho unção para derramar. Você está aí, irmão? Ah, agora veio um negócio aqui que eu vou ter que falar. Não vou aguentar. Você está aí, não? É por isso que oferta, Jesus, tem mais a ver com obediência do que com fé. Está aí, crente? E é por isso que muita gente não vive ainda o princípio da prosperidade de Deus. Por quê? Porque oferta por fé. Amém. Toda vez que você oferta por fé, você está ofertando para que a tua necessidade seja suprida. Afinal, o próprio apóstolo Paulo escreveu, o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Ele está dizendo para mim e para você assim, ó, se você crê que Jesus é o Senhor, tudo que você tem de necessidade, Deus vai suprir, porque tudo que você precisa, Jesus já conquistou. Você está aí, irmão? Você está aí, não? Quem está ouvindo o que eu estou pregando? Tudo que você tem de necessidade já foi conquistado na cruz. Então, se você crê que Jesus é o Senhor e tem fé que Ele é o teu Salvador, Deus não vai deixar você passar necessidade. Ele vai suprir cada necessidade tua. Agora eu preciso entender uma coisa, o que é? Necessidade é diferente de provisão. O problema é que tem gente que se acostumou com a necessidade, está suprida. Enquanto que, na verdade, Deus não te trouxe aqui só para suprir tua necessidade. Deus te trouxe aqui para prover algo maior sobre a tua vida. Ah, não, eu vou embora. Como é que é, pastor? A provisão de Deus é maior do que o suprir necessidade. Agora, para alcançar a provisão, não é por fé. Porque tem dia que falta fé. Ou não tem? Tem. Nem todo dia você levanta dizendo, hoje eu arrebento tudo. Hoje o que vier eu... hoje o milagre... Não, tem dia que você não quer levantar da cama. Tem dia que você vem para a igreja, mas vem empurrado. Mas é exatamente nesse dia que o milagre da provisão acontece. Por quê? Porque quando falta fé, você caminha pelo obedir. Pastor, não entendi. Vou explicar. Lembra de Abraão? Deus chega em Abraão e fala o que para ele? Abraão, me dá teu filho. Na mente de Abraão já veio assim, tenho 2. Isaac ou Ismael? Deus já foi na veia. Não, o teu único filho. O que eu te dei? Isaac. Filho da promessa.
Tá bom. Abraão pega o rapaz, que não é menino coisa nenhuma, pega o rapaz, fala para ele assim, vamos ao Moriá. Chama lá o servo, pega o jumento, aquela história toda, chega lá no Moriá, fala para o servo dele, vocês ficam aqui, que vai somente eu e o rapaz. Quando ele está subindo no Moriá, o que é que Isaac pergunta para ele? Pai, aonde está o cordeiro? O que é que Abraão responde? Deus, continua o versículo. Deus proverá para, olha o que Abraão responde. Abraão não disse, Deus proverá para mim, Abraão. Deus proverá para você, Isaac. Não, Abraão disse, Deus proverá para ele mesmo. Porque o pedido da entrega não foi um desejo de Abraão, foi um pedido de Deus. E se Deus te pede algo, Ele vai colocar na tua mão aquilo que Ele pediu para que você entregue. Você acha que Abraão está indo lá porque tem muita fé? Não, Abraão está indo lá porque tem obediência. É por isso que ele olha para o moço e fala para o Isaac, Isaac, Deus proverá para si. Porque se Deus me pediu, Ele vai me dar. O Isaac já está lá deitado, o Abraão levanta o cutelo, quando Abraão vai desferir o golpe, Deus diz o que para ele? Abraão, não faças tal. Olha o cordeiro, a providência no arbusto. Você não disse que eu ia prover? E você não estava disposto a entregar? Se você está disposto a entregar, eu estou disposto a prover. Alguém está pegando o que eu estou falando? Tem alguém entendendo isso? Não, você não está muito devagar. Tem alguém entendendo isso? Isso é responsabilidade. Lembra do Elias? Chega na mulher e fala o que para a viúva? Faz um bolo para mim. Ela diz o que para ele? Só tem um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e para o meu filho e vou esperar a morte. Elias diz o que para ela? Faz primeiro para mim. Você acha que a mulher tinha fé para fazer bolo para o profeta? Que fé, irmão, está esperando a morte. Você acha que aquele dia ela acordou animada, com fé? Não, meu irmão, ela está desanimada, sem esperança. Mas ela ouviu a voz do profeta que disse, faz primeiro para mim. Ela está olhando e dizendo assim, não posso desobedecer porque ele é profeta. Não vou ter para onde fugir. Mas aí vem a palavra do profeta e diz, se você obedecer, não é fé, é obediência. Se você obedecer, não vai faltar farinha na panela, nem azeite. Ela foi e obedeceu. Quando ela faz o bolo e traz para o profeta, e a Bíblia diz, e ele comeu tudo, não sobrou nada. Na mente dela ainda está assim, não sei o que vai ser, mas se ele pediu alguma coisa vai acontecer, porque o que eu tinha que fazer eu fiz, obedecer. Meu Deus. Quando ela volta para a cozinha e olha para a panela está cheia de, e a botija cheia de, e a Bíblia diz, enquanto não choveu, não faltou farinha na panela, nem azeite na botija. Uma coisa é a necessidade do dia, outra coisa é Deus fazer transbordar e não acabar aquilo que Ele enviou. Pastor, o que você está dizendo? Que se você estiver disposto a obedecer, tiver responsabilidade de fazer o que Deus te ordenar, segura firme, meu irmão, porque na tua vida não vai ser suprida as necessidades, haverá a provisão de Deus, uma fonte que não vai se esgotar. Tem alguém aí? Diga para o irmão, responsabilidade. Diga para o irmão, assumiu? Vai até o fim. Diga comigo, não passar. Ou melhor, diga comigo, não beber bebida forte. Olha para o irmão e diga, responsabilidade. Diga, não tocar em nada morto. Aí está dizendo, pastor, isso eu estou livre. Nunca toquei num defunto. Não mesmo?
Não, pastor, nunca. Tem certeza? Tenho. Nem quando você ressuscita assunto que já era para estar enterrado? Eu vi muito nossa aí agora, hein? Não, eu vi um bando assim, nossa. Eu falei, Jesus, foi a igreja que mais teve nossa quando eu preguei essa coisa. Porque tem assunto que está enterrado. E eu falo isso sempre. Eu falo, isso acontece muito no casamento. Coisas que aconteceram lá no passado, que foram já esclarecidas, perdoadas, mas aí qualquer coisa que acontece ali na frente, a pessoa vai lá, tira o assunto e joga na cara um do outro. Está tocando em coisa morta. Deixa o passado no passado. Porque toda vez que você toca em algo morto, o que é que acontece? Junta mosca. Pode olhar aqui, não tem uma mosca aqui dentro da igreja. Mas se eu trouxer um pedaço de carne estragada e colocar aqui, 5 minutos está inundado de mosca. E é isso que acontece na vida da gente. Quando a gente toca em coisas que já era para estar enterrado, a nossa cabeça é tomada de moscas. E mosca serve para quê? Só para fazer barulho na orelha da gente. Você já dormiu com aquele pernilongo único? Que você caça o miserável e não acha? Você apaga a luz, ele vem. Se acende, ele some. Ele parece o Lázaro. Esconde que eu nunca vi. Aí você apaga a luz, ele vem de novo. Te deixa a gente atordoado. E é isso que acontece na vida de muita gente na igreja. Vive com a cabeça atordoada, cheia de mosca. Porque quando você toca em algo morto, quem se apresenta nunca é Deus, mas é sempre o diabo. Por quê, pastor? Porque ele é o príncipe das moscas. Como assim, pastor? Está na Bíblia. Quando os fariseus disseram assim, Jesus, expulsa demônios em nome de Beelzebu. O nome Beelzebu significa príncipe de moscas. Quem gosta de rodear assunto morto é o diabo. Aí tem gente que chega na igreja com a cabeça zunindo. Aí vem para o culto e fala, pastor, ora por mim. Aí o pastor ora, aí a palavra vem, aí as moscas vão tudo embora. A pessoa sai leve da igreja, glória a Deus. Chega em casa, o que ela faz? Toca no morro de novo. Enche a cabeça de mosca de novo. Vem para a igreja de novo, ora de novo, expulsa de novo, sai leve de novo, vai para casa, toca no morro de novo. Ainda bem que aqui não tem, né? Gente que vive com a pessoa não entendeu que o problema não é o assunto, o problema é ela, que vive tocando em algo que já deveria estar esquecido. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, deixa o passado no passado. Eu escrevi uma nova história ao teu respeito. Eu escrevi algo maravilhoso para você viver. Então deixe o que está morto enterrado e viva daquilo que eu escrevi para a tua vida. Aleluia! Está aí, crente? Eu só vi mulher olhando para o marido assim, ó. Diga comigo, não beber bebida forte. Não tocar em nada morto. Diga, não passar navalha sobre a cabeça. Por quê? Porque o anjo disse, esse menino será um nazireu, o consagrado. Tá, pastor, mas aí o que tem? Sansão não podia cortar o cabelo. Por quê? Porque aquilo que Deus derramou sobre ele estava nos cabelos. Para nós é meio difícil entender isso hoje, porque a gente não usa cabelo comprido.
Os homens hoje usam tudo cabelo curtinho, batido. E a maioria passa navalha. Mas na época de Sansão, ter cabelo comprido era algo muito comum para os homens. Vou falar de novo. Na época de Sansão, ter cabelo comprido era algo muito comum. Tanto que Sansão tinha 7 tranças. Quantas? Quantas? E a unção que Deus derramava sobre as tranças. Não entendi. Deus derramou unção, que é extraordinário, sobre algo que era comum. E é aqui que muita gente se engana com Sansão. Por quê? Porque quando fala de Sansão, fala a verdade. Como é que você imagina que ele era? Todo mundo imagina o Sansão, ó, um The Rock da vida. Sabe o que é o The Rock, né? O artista lá de Hollywood, o braço do cara dá minhas 2 pernas junto. Irmão, até que o Espírito Santo falou para mim assim, está equivocado. Sansão era um homem comum. Que isso, pastor? Era. Fique em pé, irmão, fazendo um favor. Sansão. Não, fica de pé, fica de pé. Olha o Sansão aqui, ó. Só que esse está meio assim, porque passou na navalha. Olha lá, caiu, né? Sansão. Olhando para ele, quem é que imagina que nele há uma força extraordinária? Ninguém. Ninguém olhava para Sansão e imaginava que ele era capaz de fazer o que as histórias contavam. Por quê? Porque um dia que o leão veio sobre ele, ele abriu o leão pelo meio com as próprias mãos. O dia que vieram 1000 filisteus contra Sansão, ele com uma queixada de jumento matou 1000 filisteus sozinho. O dia que ele estava para ser pego na casa de Dalila, que ele foge, que os filisteus vêm atrás dele, e os filisteus gritam, feche os portões da cidade. Não eram portões de casa, eram portões de cidade. As cidades eram cercadas de muros e fechadas por portões de bronze. Sabe o que é isso? O peso que isso tinha. A Bíblia diz que Sansão foi tomado pelo Espírito de Deus, arrancou os 2 portões e carregou nas costas e levou para casa. As pessoas olhavam para ele dizendo, não pode, ele é um homem normal. O que as pessoas não entendiam é que Deus escolhe pessoas comuns para fins extraordinários. Meu Deus. Obrigado, Sansão. Por que é que Sansão era um homem normal? Porque se ele fosse forte e musculoso, a glória seria dividida com os músculos. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus derramou de algo extraordinário sobre a vida de um homem comum, para que quando a unção viesse à tona e as pessoas vissem, dissessem, é tomado por Deus, vem de Deus, nele tem algo diferente. Não sei se você está me ouvindo. O que é que você está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que Deus me trouxe aqui essa noite para profetizar sobre a tua vida e te dizer, se prepara, porque 2021 é o ano do extraordinário. Deus vai derramar de uma unção sobre alguém comum como eu e você. Sobre alguém comum como eu e você. Deus derramará dessa unção sobre nós e nós faremos coisas extraordinárias. Prepare para viver tudo que você não viveu até agora. Prepare para viver tudo que não aconteceu na tua história até hoje. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, vou derramar da minha unção e ela tomará posse da tua vida e o extraordinário vai acontecer. Aleluia! 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 Olha para o teu irmão e diga, vai acontecer. Não por tua causa, mas por causa da unção. Meu Deus. Repete isso para diga, não é por tua causa, é por causa da unção.
Pastor, e que unção é essa? Abre a tua Bíblia aí rápido, Isaías. Estou terminando, Isaías. Capítulo 11. Tem como pôr nessa tela bonita? Versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Diga para o teu irmão o que Deus vai derramar hoje. Meu Deus. Meu Deus. Quantas tranças Sansão tinha? Quantas tranças? Eu falei, Deus, por que 7? Deus disse, porque é a mesma quantidade do castiçal judaico. As tranças de Sansão simbolizavam o castiçal judaico. E o que é que tem o castiçal? Você já viu como é que é, né? 7 pontas. São vazados. Olha lá o castiçal, aquele que está em cima da mesa lá. São 7 pontas. Só que ele é oco por dentro. Por que ele é oco? Porque injeta nas hastes um óleo, um azeite. Mas não é um azeite qualquer. É um azeite tão grosso e tão viscoso, que é produzido em Israel, que quando você incendeia ele, pode vir o vento que for que ele não apaga. Não, você não pegou de novo. Era isso que acontecia com Sansão. Quando acendia a unção de Deus nele, ninguém segurava o cabra, meu irmão. A força de Deus aparecia. E é isso que vai acontecer na tua... Você está ouvindo o que eu estou pregando? Pelo amor de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Que Deus irá derramar 7 coisas na tua vida essa noite. 7 tipos de unção. 7 tipos de unção. Qual é a primeira? E repousará sobre ele. Não, está fraco. E repousará sobre ele. Diga para ele, a primeira unção é o Espírito de Deus na minha vida. Fala com fé, diga, a primeira unção é o Espírito de Deus na minha vida. Diga, a segunda unção é o Espírito de... Meu Deus. É o Espírito de... Deus vai te dar sabedoria que você nunca teve. Você vai conseguir lidar com coisas que você nunca conseguiu lidar antes. Deus vai dar sabedoria para você entrar e sair de uma maneira que você nunca imaginou. As pessoas não vão mais te enganar. Você vai ter sabedoria. E de o que mais entende? Olha para o irmão, você vai começar a entender. Meu Deus. Você vai começar a entender o que você não entendia. As pessoas pensam que você é um bobo, você não é. A unção de entendimento está vindo sobre a tua vida. E com ela o Espírito de... Você não vai fazer mais nada sem Deus falar com você. Ai. Toda decisão que você tomar, o Espírito de conselho vai se apresentar a você e vai dizer, faz, não faz, faz, não faz, entra, não entra. Vai ter um conselheiro falando contigo. Meu Deus! Quem está ouvindo essa palavra? Quem está ouvindo essa palavra? O Espírito de força. Meu Deus! Espírito de força. Na King James está de poder. De poder. Deus vai derramar uma unção de poder sobre a tua vida, meu irmão. Ah, vocês estão devagar demais. O Espírito de conhecer e de ter. Diga para o teu irmão, 7 unções. É o que Deus vai derramar sobre a tua vida essa noite. Diga, 7 unções. É o que Deus vai derramar. Diga, o Espírito do Senhor. De sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Olha para o irmão e diga, o Espírito do Senhor. Com ele diga, o Espírito do Senhor vai trazer sabedoria. Diga, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Olha para o irmão e diga, você não vai sair daqui mais o mesmo. Diga, quando a unção de Deus se manifestar. Tem alguém pegando o que eu estou falando aí? 7 tipos de unção. Termina aqui. O problema é que Sansão fez tudo o que não podia fazer. Bebeu, tocou em coisa morta e contou o segredo.
Enquanto ele enganou Dalila 4 vezes, ele continuou forte. O dia que ele contou a verdade para ela, ele levanta porque os filisteus vêm sobre ele. E a Bíblia diz que ele não percebe que está sem a unção. Isso é o mais triste. É perder e não saber que perdeu. E ele vai contra os filisteus e os caras dão uma surra nele, meu irmão. E só não dão uma surra, cegam as vistas de Sansão. Eu tenho que ir por causa do tempo, não dá mais para falar. Pegam Sansão e colocam ele no lugar de jumento, rodando numa roda de malhar trigo. E toda hora passa alguém e zomba de Sansão. O homem mais forte que o mundo já viu, agora se tornou motivo de chacota. Se tornou vergonha para Israel. O tempo passa. E um dia os filisteus estão reunidos no templo de Dagon. E a Bíblia diz que havia mais ou menos 3.000 deles. E principalmente os que governavam os filisteus. Alguém olhou e disse: precisamos de alguém para nos divertir. Alguém grita: chama Sansão. Quem traz Sansão é um menino, que pega Sansão pela mão e o carrega. Porque Sansão perdeu a visão, e quem perde a visão não pode mais andar sozinho. Tem que ser conduzido pelos outros. E Sansão começa a ver aquele alvoroço de vozes. E olha e fala para o menino: me coloca perto das colunas centrais do templo. E o menino, sem saber o pedido, sem noção, conduz Sansão até o lugar onde estavam as colunas que sustentavam todo o templo de Dagon. Sansão fez um pedido. Ele disse ao menino: coloca a minha mão direita em uma coluna, coloca a minha mão esquerda na outra. E a Bíblia diz que ele se apoiou e se debruçou. Os filisteus estão zombando de Sansão, fazendo dele motivo de chacota. E por causa disso esqueceram de olhar para o principal. O que é, pastor? Os cabelos haviam crescido novamente. Não, você não entendeu. Sansão faz uma oração. Ele diz: Deus, devolve a minha força. Aleluia. Ele está dizendo para Deus: eu sei aonde eu perdi. Eu sei que o motivo da perca foi culpa minha. Mas me devolve só mais uma vez, para que eu possa me vingar do que eles fizeram comigo. E possa cumprir o propósito pelo qual eu nasci. Então a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão novamente. Por quê, pastor? Porque a gente pode perder o que Deus nos deu a qualquer momento e a qualquer hora, mas a palavra que Ele escreveu ao nosso respeito continua de pé. E conforme o tempo passa, se nós nos arrependemos e orarmos a Ele, Ele devolverá a nós aquilo que um dia já esteve em nós. O que você está dizendo, pastor? Que você pode ter caído, você pode ter fracassado, você pode ter se prostrado, mas o tempo passou e o inimigo não percebeu que o cabelo voltou a crescer. A unção de Deus está de volta.